Olá, bom dia. Bom dia. Entrevista com a Aloysio Nogueira, no dia 11 de fevereiro, sobre o projeto, sobre a criação do Partido dos Trabalhadores no estado do Amazonas. E, Aloysio, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é se o senhor pudesse fazer uma breve apresentação sua e um pouco da sua trajetória para nós. Meu nome não precisa repetir, né? A minha trajetória do ponto de vista intelectual começou muito cedo. Eu tive a oportunidade, na juventude, aos 15 anos de idade, começar a estudar no Colégio Estadual do Amazonas. Que existia à época uma exigência que para ingressar nos colégios públicos, inclusive, precisávamos fazer um exame de admissão. Isso, obviamente, era selecionados porque eram poucas as escolas e tinham muitos alunos querendo estudar, e tinha que ter uma regra à época e que foi escolhido o exame de admissão na escola. Então eu fiz esse exame de admissão no Colégio Estadual do Amazonas em 1955 e entrei para fazer a primeira série do ginásio. E eu fiz a primeira, segunda, terceira, até a quarta série. E quando eu terminei a quarta série do Colégio Estadual, eu fiz um outro exame para ingressar no segundo grau do Instituto de Educação do Amazonas. No Instituto de Educação do Amazonas já me indicava que, caso eu fosse aprovado nos exames e fizesse todo o curso, eu poderia fazer disputar um exame para ministrar aula no ensino primário. Mas antes disso, eu gostaria de falar que durante o Colégio Estadual do Amazonas, no ensino médio, eu tive a felicidade de ter um trabalho junto com outros companheiros à época do centro acadêmico no Colégio Estadual do Amazonas. Lá participávamos de poesias, declamações, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos professores que também nos auxiliavam e colegas que já participaram daquela época. Tanto é que nós tínhamos uma ligação com um clube chamado Clube da Madrugada dos adultos, já, que eram poetas, escritores, e que eles se reuniam lá na Praça da Polícia, à noite. Daí o nome, Clube da Madrugada. Foram vários intelectuais presentes nesse clube. Então, eu fui para o Instituto de Educação do Amazonas. E lá eu tive a oportunidade de fazer um concurso para ministrar aula no ensino primário. E, mais adiante,
eu fiz o vestibular na Faculdade de Filosofia, que era para lecionar no ensino médio. Porque naquela época existia só o exame de suficiência. Exame de suficiência, quem fizesse, poderia ser, se fosse aprovado, seria professor. E muitos professores que eu tive no Colégio Estadual e também no Instituto de Educação foram professores com exame de suficiência. Então eu fiz esse exame para fazer a Faculdade de Filosofia. E, ao mesmo tempo, nós nos reunimos, os alunos da Faculdade de Filosofia, que nós estávamos fazendo, para que tivéssemos as disciplinas História das Civilizações e História do Brasil, por um motivo muito simples. Porque nós tínhamos a necessidade de ministrar aula no ensino médio e nós já precisaríamos de disciplinas destinadas a esses cursos, tanto História, né, como História das Civilizações, como História do Brasil. Como também no curso de Geografia que existia, fizeram o mesmo movimento para que eles também tivessem a oportunidade de ter no seu curso Geografia para que pudesse realmente lecionar Geografia. E, enfim, se deu a possibilidade de, além de fazer o curso e fazer um concurso para ensinar no ensino médio, nós tivemos a oportunidade também de fazer concurso para lecionar no ensino na faculdade, no curso mais adiante, né? Então, daí, em 1969, eu disputei, eram 2 vagas, e eu apresentei, na época não havia concurso, nós teríamos que apresentar o nosso currículo, a sua prática, que já tínhamos na vida. E tive um concorrente. E nós apresentamos isso e o reitor da época, que nós pudemos verificar o nome dele mais um pouco, me indicou para ser professor de História na Universidade do Amazonas, que à época era UA, simplesmente UA, Universidade do Amazonas. Muito bem. Então, aí que eu comecei a lecionar no curso superior e eu não abandonei o curso, lecionar no ensino médio, porque o salário à época era muito pouco e eu precisaria de viver com minha família e eu precisaria de trabalhar no ensino primário. Então eu tive a oportunidade de ser transferido no ensino primário, lá de uma escola lá na Betânia, para trabalhar na Penitenciária Central do Estado. Foi aí que eu tive a oportunidade de ter como colega de filosofia, quando nós fazíamos curso, o Ednei Zancotti,
Porque daí, além de nós estudarmos filosofias nessa época, nesse teu curso de filosofia, nós participamos da criação do teatro universitário, porque nós éramos universitários e nós precisávamos nós criamos o TUA. E o Ednei Zancotti me deu uma incumbência, um grande companheiro, infelizmente não está mais conosco. Ele pediu que nós criássemos, ou melhor, preparássemos para construir uma peça teatral. Essa peça ficou chamada, que nós aqui encontramos, de um autor, um certo autor, Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. E eu tive a oportunidade de ser ator nesse teatro, no teatro universitário. E nós apresentamos vários momentos. Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera aqui no Teatro Amazonas. E tivemos a oportunidade de ser convidados para ir ao Acre, Rio Branco Acre. E nós fomos ao Rio Branco Acre, apresentamos essa peça lá, gostaram, inclusive mandaram nos dar muitos elogios. Enfim, eu parei por aí nessa peça teatral. O Ednei Zancotti, não, além de... Ele se formou em filosofia, foi também professor no colégio estadual, mas ele continuou no teatro por muito tempo. Inclusive, ele tem um livro com a Celda sobre o teatro, que é muito importante, que fala sobre isso. Então, mais adiante, eu, como professor da universidade, eu comecei a estudar no sentido de fazer mestrado. Foi quando eu fui, em 1975, eu fui para o São Paulo fazer o mestrado. Mas eu quero agora fazer levar para um determinado história da minha vida sobre a questão política. A questão política entrou para a minha vida muito cedo. Eu, quando ainda estava no colégio estadual, eu tive ligações com o Partido Comunista Brasileiro aqui no Amazonas. E então eu frequentei uma casa que existia na Cachoeirinha, que o proprietário desta casa, ele era representante da livraria Vitória. Era uma empresa que publicava muitos livros marxistas. E eu tive a oportunidade de comprar uma biblioteca de livros marxistas bastante importante. Infelizmente, a ditadura militar veio. Na Cachoeirinha, eles invadiram a livraria deste cidadão, que podemos depois ver o nome dele. E, além de prendê-lo, levou todo o material que ele tinha.
No meu caso, eu fui pressionado pela minha família à época. Eu tinha uma biblioteca bastante interessante, muitos livros. Inclusive o Capital já tinha comprado e outras obras, né, de outros autores, revistas, jornais, por exemplo. Eu tinha uma biblioteca muito boa. Me pressionaram para que eu destruísse essa biblioteca por causa da repressão existente. Estavam reprimindo, vários companheiros meus foram presos, muitos que se dedicaram em Manaus em algum momento numa guerra de guerrilha também foram presos. Vários companheiros desapareceram, inclusive no Rio de Janeiro. E eu tive que destruir essa minha biblioteca. Uma biblioteca muito grande que eu tinha. E de lá para cá eu tive já o interesse de retomar esses livros, inclusive quando eu já estava na universidade. E, felizmente, hoje eu tenho de novo uma bibliografia muito grande. Eu estou até oferecendo para os companheiros que precisem de livros para estudá-los. Posso emprestar, não tem problema. E como eu já também ofereci para que o departamento de História pudesse ficar com eles, né? Se ficasse aqui, seria melhor, que atenderia todos nós. Por aí eu quero parar um pouquinho para tomar uma água. Falando um pouco sobre movimentos, sobre os movimentos sociais. Como eu queria falar um pouquinho sobre os movimentos, especificamente sobre os professores, já que o senhor foi um docente, né? Queria falar um pouquinho do corpo docente. Qual foi a relação entre os docentes amazonenses e o processo de reorganização política que culminou na criação do Partido dos Trabalhadores? Eu não entendi, porque eu tenho... Como foi o envolvimento dos professores, né, da universidade, fora dela, na criação do Partido dos Trabalhadores? Sim. Primeiramente, eu quero dizer aqui que em 1979, teve um movimento social aqui muito importante, dos trabalhadores da saúde, da qual todos nós ajudamos esse movimento, que era na época do Lindoso, do governador Lindoso. Muito bem. Nós estávamos, a universidade funcionava lá no CHL. E à noite, eu disse para que, eu já falei para vocês, que eu dava aula no ensino médio. Eu fui procurado por vários professores do ensino médio me diziam, e eu também concordava, discutia com eles, que o salário estava muito pouco, que nos pagávamos à época. Então, eu e o professor
que era da universidade também, da Universidade José Ribamar Bessa, nós conversamos e decidimos convocar os professores para uma reunião para discutir a nossa situação como professores. E diante da situação política, nós escolhemos um bairro distante daquela área que nós estávamos trabalhando, que foi o bairro do Educandos, numa igreja. Observe o nosso cuidado com a ditadura, que a época... E lá nós convidamos também um professor que estava interessado de criar um sindicato dos professores. Depois eu tenho que ver os nomes aí dessas pessoas aí. E ele compareceu. Ele estava interessado em criar um sindicato. E foi para nós que estávamos interessados em construir um movimento. Tá? E ele aceitou a nossa conversa para fazer uma assembleia maior, que nós éramos no máximo 12 pessoas, ou 15, nessa primeira reunião. E ele disse, vamos para onde? Digo, outro problema. Mas chegamos à conclusão que deveríamos procurar a Casa do Trabalhador, ali na Marcílio Dias, que ainda existe essa Casa do Trabalhador. Ela está lá. E nós fomos lá. Flaviano Limões, não é Flaviano Limões, não, é outro nome, o nome do rapaz. Então nós fizemos uma primeira assembleia, deu bastante professores, ficaram entusiasmados. Quando fizemos a segunda assembleia, nós fizemos a primeira, né, divulgamos, criamos um jornalzinho chamado A Chamada. Isso é um movimento, eu estou falando do movimento. Não se trata ainda de partido político. A Chamada. E com esse movimento e esse jornalzinho, na segunda assembleia que nós chamamos para a Casa do Trabalhador, teve professores do lado de fora, na rua, ficaram participando da rua e não saíram. Né? Eu fui, inclusive, devo ter fotografias, falando da janela para a rua para atender os professores que estavam lá. Naquela época eu tinha a voz mais poderosa, né? Porque quase nós usávamos também no serviço de som, era baixo. Então é o seguinte, surgiu a sugestão, vamos fazer no Olímpico. Daí muitos, rapaz, isso é uma loucura. O Olímpico é um prédio imenso, né? Como é que vamos conseguir? Não, então vamos distribuir a chamada para todos os professores. Então nós saíamos, todos os bairros, todas as escolas, para que eles comparecessem à reunião. Então nós tivemos a possibilidade de frequentar todas as escolas que existiam na época. Mas todas mesmas. E quando nós vimos, estava lotado. Lotado mesmo, né? Então,
nós fizemos um movimento, já tinha um grande... Nós precisaríamos que o governador, que na época era já o Mestrinho, o governador Mestrinho já, e isso já foi em outra época, não foi mais no Lindoso, mas numa outra época, foi na época do Mestrinho, que ele não queria nos receber. E nós estávamos com toda nossos documentos e tudo. Então nós saímos do colégio estadual e nós fomos lá para aquele prédio que fica na 7 de setembro, né? Aquele prédio bonito. E houve uma repressão. Nós fomos totalmente reprimidos. Inclusive, tem um texto do professor José Ribamar, a Batalha do Igarapé de Manaus, que é aquele prédio que fica ali. Foi uma repressão tremenda em relação aos professores. Mas a luta continuou. Mas eu quero ir para o partido, que isso faz parte de um processo também. Movimentos de professores não era só aqui no Amazonas. Em São Paulo, idem. E eu e o Ribamar, nós fomos a um movimento de professores, inclusive universitários, lá na PUC, perdão, na USP. E lá na USP, nós conversamos com alguns professores e tivemos o conhecimento de que poderia nascer um partido lá no ABC. Porque nós tivemos também, eu tive a oportunidade de assistir os movimentos dos trabalhadores, dos metalúrgicos do ABC lá em São Paulo. Todas aquelas greves do Lula que fez naquela década de 60. Né? Muito importante aquilo. Então eu disse para o Ribamar, vamos lá no sindicato. Vamos conversar com o Lula. Daí, digo, não sei, daí o rapaz, a senhora vai ser difícil, porque muita gente lá, ele já era uma liderança muito importante. Chegamos lá, rapaz, lotado, sindicato. E eu digo, e agora, rapaz, como é que fica? Daí esse rapaz, até de uma tendência política, que estava construindo também, tentando construir um partido, ele disse, vamos, é o seguinte, vamos ir na cozinha do sindicato. Eu conheço o pessoal lá na cozinha lá do sindicato do metalúrgico. E nós fomos, e nós ficamos lá na cozinha, tomamos café e tal, ficamos lá atrás e tal. E disse, olha, já falei aí com o companheiro, ele está lá cuidando disso. Um recado para o Lula vir nos atender. Demorou uns 30 minutos, mais ou menos. Quando demorou, abriu a porta, ele disse, entra! Mesmo assim, entram! Amazonas, né? Entram! Eu digo, oh, rapaz, vai ser bom. Quando ele chega lá, deu a mão para mim, para lá, botou. Querem fundar partido, é? Aqui o partido. Abriu um papel imenso e disse, olha, nós estamos já trabalhando aqui, acolá, tal, etc. Aqui não tem ninguém. Como é que a gente pode colocar aqui PT no Amazonas? Pode colocar aí, PT no Amazonas. Qual é o teu endereço?
Ele pegou meu endereço e disse: vamos ficar aqui à espera. Tá? Digo, olha, pode ir ao Amazonas que nós estamos lá. Ele disse: olha, nós vamos criar o PT no Amazonas. Você vai nos ajudar. Daí não deu outra. Lula aparece na minha casa, fica na minha casa e aí começa a criação do PT realmente no Amazonas. Que eu estou falando na minha casa, mas nós tínhamos condições devido a esses movimentos que nós tínhamos na época, movimento dos professores. E pode ver que no início nós tivemos um trabalho que não foi só os professores, mas aqui em Manaus houve uma greve em 1985, já resultado, uma greve dos metalúrgicos em 1985, de um trabalho que nós começamos em 80, né? Onde tem o Ricardo Moraes, que nós trabalhamos, teve um trabalho também no sindicato, né? Um trabalho de base, onde a FASE, que era uma organização, né, que inclusive contribuiu decisivamente com o trabalho político com os metalúrgicos, né? Fez cursos com metalúrgicos. Ele, faixas, tudo isso ele contribuiu decisivamente para a construção do Sindicato dos Metalúrgicos. Como tinha o Sindicato dos Metalúrgicos e já tinha o movimento dos professores, imagine que nós tínhamos uma força política muito interessante nesse período que está aí, correto? Então, o nascimento do PT, ele nasce dessa maneira, né? Onde o Lula veio a Manaus e daí eu tive outro trabalho, né? A construção do PT. Qual foi esse trabalho? E de todos os municípios de Manaus, o máximo que nós pudéssemos, que nós teríamos que ter no mínimo 9 ou 10 municípios para que seja reconhecido no Amazonas, então de partido político. Então eu saí com vários companheiros, hora de avião, hora de motor, né, com vários companheiros aqui em Manaus, para construir Manacapuru, Itacoatiara. Por exemplo, muita gente de Itacoatiara veio para Manaus para ter essa discussão. O Lula esteve em Itacoatiara, inclusive ele teve uma oportunidade de viajar daqui de Manaus até Belém, né, já um outro processo da construção do próprio PT. Então, quer dizer, foi um trabalho bastante trabalhoso. Olha, você vê, por exemplo, ir para Benjamin Constant, né? Todos os municípios subiu até hoje, por exemplo, se eu chego em Quari, eu tenho conhecidos de que trabalharam e construíram o PT. E já estão, inclusive, tem lá, já em todos os municípios. Manacapuru tinha, tudo. Enfim, só pegar o nome dos municípios que hoje você conta com eles, né? Então, e o PT está aí, né? Dessa forma, hoje com deputado federal, deputado estadual, aliás, vereador. Em que ano o Lula veio na tua casa pela primeira vez? Hã? Em que ano que o Lula veio na tua casa? Eu, primeiro? O Lula veio na tua casa pela primeira vez. O Lula? Quando? Rapaz, de 80 mesmo. Como é que foi essa vida dele? Hã?
como é que foi essa vinda dele aqui? Não, a vida dele aqui foi primeiro para conhecer os companheiros, né? E participar do movimento dos sindicatos metalúrgicos, né? Aqui, né? Ele não veio só uma vez, né? O Lula esteve aqui quando do processo dele, lá no Acre, que aqui foi um movimento imenso. Inclusive, não só ele esteve aqui, esteve o Eduardo Greenhalgh, advogado, que era advogado do Lula, esteve na minha casa, inclusive, porque o Lula foi julgado aqui. E ele foi um hotel nesse dia, né? E eu tive que dar toda a atenção nesse sentido do Luiz Eduardo Greenhalgh. Tanto é que os processos, tudo, ele viajou, eu que ia lá no tribunal da militar, pegar para mandar para ele, eu fazia toda essa ligação que eu fiz, e que ele não foi preso, porque eles queriam prender. O camarada lá da militar, ele queria prender, né? O Greenhalgh conseguiu a libertação dele sobre aquele caso, que não era só ele, né? Era um grupo, era ele e tantos outros. Eu tenho fotografias disso, acho que eu te mandei, não sei, aqui. Por exemplo, eu tenho fotografia dele, eu e ele, a Marilene Correio, porque ele veio, inclusive, para campanha eleitoral aqui, e participou desse processo. Aliás, eu tenho uma ligação com ele bastante estreita, isso não mudou, isso continua. Agora, falando um pouquinho mais do senhor mesmo, como foi a sua atuação política? Como foi a sua atuação política durante esse período? Ah, sim. Eu fui vereador. Se não me falha a memória, 92 a 96. 92 a 96. E como vereador, eu e outros companheiros que me ajudaram nesse trabalho, nós criamos aqui em Manaus algo que Rio Grande do Sul deu exemplo. Era o orçamento participativo, que lá no Rio Grande do Sul criou muito bem isso. E criamos aqui em Manaus. Quer dizer, a prefeitura teria que ter um orçamento onde esse orçamento fosse produzido pelos trabalhadores e não pelos interesses deles. Eu tenho várias fotografias minhas andando nos bairros tentando organizar esse orçamento participativo e que esses bairros mesmo tentando se organizar para aí a Câmara exigir que esses orçamentos participativos fossem aprovados. Inclusive movimento na própria prefeitura. Então, essa aí foi a minha tarefa como vereador durante 4 anos, né? Depois não fui, eu me candidatei, mas não fui eleito, né? Porque os adversários no próprio PT tomaram conta e eu saí até do PT em 2004, né? Eu fui para o PSOL, né?
e de lá eu não me candidatei mais. Então, mas eu tenho um material que eu posso oferecer aí, que é para vocês terem. O senhor falou agora sobre a sua saída, que o senhor saiu em 2004, certo? Como o senhor enxerga a sua própria saída do PT? Hã? Como o senhor enxerga a sua saída do PT, do Partido dos Trabalhadores? Não tenho problema nenhum que eu estou no PSOL. Mas eu não estou fazendo política com o PSOL. Eu, na realidade, neste momento, até que problema de saúde, eu não tenho podido tanto nem fazer movimentos e nem participar de partido político. Porque eu tive muito problema mesmo de saúde e daí eu não tenho mais as condições que eu tinha da época anterior. Não é que eu estou agora escrevendo vários textos, várias pessoas me ajudam, levando, e você pode ver aí que está saindo já pela determinados companheiros fazendo. E eu estou continuando a fazer isso. Agora mesmo eu estou com vários do pessoal mesmo me procurando para escrever alguma coisa. Isso Mas quais foram as razões que te levaram a sair do PT em 2004? Em 2004. Não, 2004. Olha, o problema do PT que me levou a deixar o PT foi aqueles problemas que o próprio PT teve na época. Né, que muita gente foi um negócio muito crítico. E uma coisa eu quero dizer, o PT não faz mais trabalho de base, como fazia. O PT fazia trabalho de base, nós íamos para em todo lugar onde você estivesse. E eu acho que o PT, ele fugiu inclusive no interior, os que passaram a ser eleitos no interior, passaram a tirar proveito para si, e não era um trabalho de base para que tenha realmente uma participação efetiva dos trabalhadores. Isso eu senti. Aliás, o PT, hoje o próprio Lula é bastante criticado, né, diante dessas questões. Aqueles casos que aconteceram foram coisas sérias, né? Esteve em Manaus, por exemplo, para lançar um livro, o Zé Disseu, né? Eu gosto muito do Zé Disseu e ele gosta muito de mim. Tanto é, eu não pude ao lançamento, eu estava bastante doente, mas o pessoal que foi disse assim, olha, nós estamos comprando aqui esse livro, mas um é para o Aloysio. Ele disse, não diga onde é que está o Aloysio. Ele está em casa, ele não está muito bem de saúde. Ele fez um depoimento, eu gravado, ele mandou para mim, assim, de dizer, companheiro, quero... apresentando tudo, assim, uma vontade de continuar a grande luta, né? E eu disse para ele, né? Eu disse, não, nós temos que avançar e tanto é que ele está, em certa medida, voltando para o PT, né?
né, para ter um trabalho como tinha antigamente, não só ele, como Olívio Dutra e tantos outros. Se eu mostrar para você a relação que eu tenho de quem participava do diretório, eu participei do diretório nacional. O primeiro diretório nacional está lá o meu nome. E de outros nomes muito importantes. Esse pessoal não está mais. Então tem que haver uma... Hoje, como é que está esse diretório, né? E na realidade eu nem estou também, agora atualmente, fazendo o trabalho que eu gostaria que fizesse. Porque não dá mesmo para fazer. Mas então, do ponto de vista de escrever, isso fica melhor para ajudar a resolver os problemas, né, tanto de curso mesmo, ou também da uma luta concreta aqui, por exemplo, qualquer uma reivindicação que queira se fazer. Isso aí eu estou presente. Eu não nego que aqui mesmo na universidade, se for necessário, eu estou aí, no movimento. O senhor também participou o senhor também participou da criação de outros partidos de esquerda no Amazonas. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso também? Como é que é? O senhor também participou da criação de outros partidos de esquerda no Amazonas. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Não, olha, o partido de esquerda que poderia dizer era o PCB antes. Partido Comunista mesmo brasileiro. Lá é. Mas esse partido saiu de cena. O partido PCB, como partido, ele não tem mais sentido. Ele perdeu o sentido. Não foi à toa que eu li o Prestes. Ele esteve aqui em Manaus, inclusive, o Prestes. Fez uma palestra aqui na Universidade do Amazonas. Como quem fez uma palestra aqui, por exemplo, o nosso grande professor, um rapaz que eu estou perdendo o nome, puxa vida, como é o nome dele, rapaz, o educador? Hã? Paulo Freire. Paulo Freire esteve aqui também. Quer dizer, esse tipo de, por exemplo, Paulo Freire, o Paulo Freire, eu tenho uma admiração assim fantástica do livro dele que eu leio. Então, o Prestes era uma história do Prestes e outros companheiros aí, mas eu não tenho, na realidade, o próprio pessoal, eu tenho minha crítica, né? Daí, coisa. Na verdade, nós precisamos ter um partido bem que esteja ligado ao movimento, para construir o movimento e de uma sociedade mesmo socialista. Se não tiver assim esse trabalho, acho que não. Mas como foi o envolvimento na criação do PSTU e do PSOL? O PSOL participou como fundador, né? O PSTU, Partido Social dos Trabalhadores, eles são partidos que, em certa medida, ajudaram, mas não tiveram as condições. Você chegou a participar da fundação do PSTU? Eu ajudei. Chegou a ser filiado do PSTU? Não, mas só com uma amizade mesmo. Por sinal, muitos meus amigos do PSTU. Né? Mas eu não participei do PSTU. Do PSOL? Do PSOL, sim. O PSOL... fundamos o PSOL no Amazonas com a presença da
Luiz Helena. Hã? Luiz Helena. Luiz Helena, que não está mais, saiu. E com a menina lá de Porto Alegre. Hã? Isso era o Genro. A Genro. A Genro é muito minha amiga. Na sala da Dua. Eu e elas, nós, naquele momento, nós chamamos o pessoal aqui. Como foi esse processo de fundação do PSOL aqui no Amazonas? Olha, eu não tive condições de... eu não tive condições de realizar, mas outros companheiros que apareceram naquele momento ali, eles que fizeram muita coisa. Agora eu fui várias vezes ajudar onde eu podia. A Luiz Helena, ela está, parece que ela está em outro partido, rapaz. Ela está lá em Maceió, né? Eu estive lá e esqueci até de procurá-la. Mas a menina ainda está ainda. Aliás, o pai dela é um grande cara, né? Ele foi do PT, né? Não sei se daí daí continua. Ele foi. Também conheci. O PT, eu andei em todo esse Amazonas, rapaz. Todo esse Amazonas, o pessoal deu um trabalho muito bom pro PT. Mas eu acho que o PT, essa questão de base, ele tem que retomar. Sem retomar uma questão de base, o PT não pode crescer. Ficar a nível desses partidos políticos, simplesmente, mas não tem uma sociedade. Não. E como foi o desempenho do partido, tanto do PT quanto do PSOL, nas primeiras eleições? Essa foi? Tá. Já. Eu acabei me confundindo na ordem das perguntas, perdão. E sobre as dificuldades da criação do PT no estado do Amazonas, você poderia falar um pouco sobre elas? Não. Não só a criação, mas as dificuldades enfrentadas pelo Partido dos Trabalhadores do Amazonas, até hoje tem enfrentando muitas dificuldades. Né? E quais foram as dificuldades que tu acha que o PT encontra para se firmar como uma força política no estado do Amazonas? Olha, acho que um dos problemas do avanço do PT aqui no Amazonas foi dado pelo sindicato dos metalúrgicos. Um problema lá de corrupção que houve. Isso alcançou muito o partido aqui. Não foi fácil. Mas o PT, quando nós estávamos, eles tinham muito... conseguimos fazer muita coisa. Pode falar um pouquinho mais sobre esse problema da corrupção? César, nesse momento eu estou sem condições de falar, porque são coisas muito... Inclusive, tem que ver... Rapaz, tem isso tudo no papel. Tem que ver isso que foi sério. Foi uma briga muito feia dentro dos sindicatos metalúrgicos. Tanto é que os metalúrgicos caíram de coisa na época terrível, né? Até expulsão do Ricardo Moraes do partido, do Elcio. Eles retornaram, o Elcio mais outros colegas, eles me deram até uma placa, né, de homenagem de coisa, né? Porque hoje o Elcio mesmo diz, eu reconheço a Luísa que manteve, né,
Eu acho que, aliás, isso que você levantou, eu preciso até que retomar um documento sobre esse dado. Foi muito sério o negócio. Um negócio muito sério mesmo. O Lula foi chamado a atenção desse cara. O Moacir Lima, por exemplo, sabe muito bem disso. E houve até rompimento, né? Rompimento de várias pessoas saindo do PT. Por causa dessa questão do sindicato dos metalúrgicos. Você tem que verificar mesmo. Em 2014, no ano de 2014, alguns setores da sociedade estavam um pouco insatisfeitos com o PT, o que acabou resultando numa aproximação uma aproximação da direita. Nesse cenário, nesse contexto que eu acabei de falar, como foi a sua posição em relação à candidatura do Aécio Neves? De quem? Do Aécio Neves. Como foi a sua posição em relação à candidatura dele, do Aécio Neves? Eu sou contra. O Aécio, ele tem uma história de direita, sempre foi. Em absoluto. E o Aécio Neves, se nós pegarmos a história dele de Minas, ao ponto de até nível de Brasil, ele não tem conversa. Do ponto de vista política, ou teremos uma sociedade socialista, lutar para que isso exista, ou estamos fora. Não admito. Fazer política para ficar nas condições do capitalismo, aí eu acho que é perder tempo. Mas em 2014, muita gente, inclusive da esquerda, apoiou a candidatura do Aécio Neves. Né? Como é que tu viu isso na época? Como é que é no... Em 2014, naquela eleição com a Dilma, né, muita gente da esquerda apoiou a candidatura do Aécio Neves. Foi. Como é que tu viu isso na época? Isso é um absurdo. Eu disse, olha, eu fico com a Dilma, nem que seja para ir para o que seja, mas para ir para o Elcio, aquele ali foi horrível. Eu sofri aqui com aquilo, rapaz. Eu sofri. Não admito um negócio desse. Eu sei que a Dilma é fraca. Eu sei que a Dilma não tem condições, até hoje. Eu não sei também como é que o Lula encontrou a Dilma como uma grande liderança de coisa. Não é. Tem outras. Você não vê como é Luiz Helena, né? O negócio lá do Rio Grande do Sul. Mas a Dilma. E ela está agora lá para a China, né? Presidente do... Não... Olha, o PT tem não, o PT tem que ver quais são realmente seus membros, essa é a verdade. Como o PSOL. Eu conheço muitos companheiros aqui do PSOL também, quem precisa estar rolando. Por exemplo, a Luiz Helena saiu do PSOL. Por quê? O que foi que houve? Eu não sei. E por sinal, o PSOL tem hoje por exemplo, uma literatura muito boa. Eles, do Rio Grande do Sul, eles me mandam todo mês a revista Movimento. Textos muito bons.
Isso tem que ser discutido. E agora, para finalizar, como o senhor observa a importância do PT tanto para as lutas sociais dentro do Amazonas? Eu estou achando ainda muito pouco. É preciso. Primeiro, ele só tem 2 vereadores. É o José Ricardo, que tem muita ligação com a igreja, e tem outro rapaz que tinha ligação tem, né, com trabalhadores da construção civil. O Zé Ricardo tem feito algum trabalho que eu tenho gostado, né? Não só de trabalho mesmo, porque ele tem uma certa ligação com a igreja, porque a igreja também mudou muito aqui. Na época do Albano, o rapaz tinha um trabalho melhor. Agora não tem mais como a Igreja Católica. Mas, por exemplo, em São Gabriel, como é? Em Presidente Figueiredo, por exemplo, o, o Egídio. Eu conheci o Egídio em Itacoatiara. Ele e a esposa dele sempre manteve no trabalho do Egídio. Embora com muita doença agora também, né? Mas a esposa dele morreu, né? Aí era a igreja tendo um trabalho muito bom. Mas eu acho que tem condições de avançar, mas desde que tenhamos um trabalho realmente de base que não está tendo ainda. No movimento dos professores na universidade. Até se a gente conversar, tudo na universidade está triste. Não sei, eu acho que se abrir uma. É isso, textos e tudo aparecendo, por exemplo, essas entrevistas, essas coisas, tem alguns textos já, né, que estão aparecendo aí que a gente pode ajudar e ter uma prática mesmo significativa para até que o curso de história, como é que fica, né, melhorar, né, quem é que pode contar com isso. Por exemplo, aquele caso que você criou, que foi o caso do professor emérito, teve uma repercussão muito boa, né? Quer dizer, um reconhecimento de alguém que tem uma história. E tem outras coisas que podem avançar, né? Até hoje, agora, tem gente ali um rapaz me telefonando, perguntando a Luiz, passa para mim, eu não pude ir, eu já estou recebendo metade e tal. Mas se tiver oportunidade, a gente está na luta. Né? Luiz, para finalizar, como que gostaria de encerrar a entrevista, nas suas últimas palavras, né? Fique à vontade para dizer o que tu gostaria de falar. Como é que é? Nas suas últimas palavras, e fique à vontade para dizer o que tu gostaria de falar, né? Sobre o Partido dos Trabalhadores, sobre a tua trajetória. Tá. Só uma última fala para gente. Desculpe, por favor.
companheiros, me desculpe as minhas condições hoje. Eu comecei muito cedo. Quando eu era ainda praticamente criança, eu nasci numa casa pernalta, na margem esquerda do Igarapé do 40. Em 1953, as águas tomaram a nossa casa. Nós tivemos que sair de canoa, saímos do Igarapé do 40, pegamos todo o Rio Negro, entramos naquele igarapé que fica depois do hotel, ele entra por Tarumanzinho, e chegamos no igarapé de São Jorge. E lá que nós alugamos uma casa, que é uma rua paralela à principal. Eu tinha 10 anos. Eu saía de lá, pegava o bonde, ia para... Pegava o bonde e ele dava a volta pela Joaquim Nabuco, passava em frente ao colégio Nilo Peçanha. E eu consegui fazer um ensino primário assim. Uma coisa horrível, a situação da minha família era péssima. Sobre dinheiro e tudo, meu pai não tinha... O meu pai era pescador. Né? Quando eu tive, depois dessa 10 anos, mais tarde um pouco, eu consegui um emprego de cobrador na Beneficente Portuguesa. Eu andei nessa cidade toda fazendo cobrança para médicos e próprio para a Beneficente Portuguesa. Mas, infelizmente, eu comprei até uma lambreta. Na época era lambreta, essas motos, né, de coisa, né? Infelizmente, em 65, eu saí com meu irmão, nós tivemos que comprar uma coisa aqui na estrada, e daí eles, na volta, eu vinha na frente, né? Eu sofri um desmaio, eu ia na frente, ele veio muito distante, né, de mim. Atrás de mim vinha um caminhão, e eu ia na frente do caminhão, com uma boa distância, né? E daí eu sofri um desmaio e caí.
caí mesmo. Né? Aliás, foi o segundo desmaio que eu tive. Eu desmaiava, caía. E o pessoal do caminhão parou o carro, me colocaram em cima de uma madeira, na madeira, né? Mesmo ali, me amarraram lá e me levaram para o pronto-socorro. Quando a minha família descobriu, eu já estava no pronto-socorro. Isso me custou maldição, eu parti a cabeça, quebrei as pernas, o braço. Daí a minha irmã, que era enfermeira, o médico aconselhou, olha, leve ele para o Rio, que aqui em Manaus não vai dar certo. Então ela me levou para o Rio, para um hospital lá. Lá os caras me remendaram todinho. Mas eles me disseram, perdeu a audição, né? E por sinal, agora eu li uma coisa aí, que um camarada, um médico aí resolveu problema de audição, rapaz. Ele reconstrói osso que quebra, que coisa. Eu digo, eu quero ver como é que é esse negócio. Né? Então mas até hoje eu tô surdo por causa disso. Né? Esse interesse pela política de coisar vem desse processo, viu? Porque é o seguinte, se nós não tivermos uma sociedade justa, se nós não destruirmos o capitalismo, se nós não fizermos disso de uma sociedade mesmo integral, mesmo tudo, nós não temos muito futuro. Daí é que eu continuo para fazer essas revoluções que está o PSTU, até o PSOL e tal. Não adianta, porque se você não conquistar o indivíduo para que ele tenha essa compreensão de uma sociedade mais justa, não tem jeito, vai demorar muito. Esse é meu destino. Daí, ao utilizar a história, né, os mais movimentos que tem, para nós conseguirmos pessoas solidárias, e que é difícil, né, de você encontrar. Inclusive mulher, né? Uma mulher solidária. Eu tenho uma mulher que é solidária comigo. Está doente, mas é uma mulher solidária a vida toda. E eu tenho isso conversado com minhas netas. Mas é isso, companheiro. Obrigado, Luiz. Prazer. Qualquer